Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e a apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Se você tiver fé, o medo não vai se instalar. Mas ter fé em quê? Confiar em quê? Você pode estar perguntando. E a resposta é simples. Em tudo. Na vida, em Deus, no amor, nas pessoas e principalmente em si mesmo. A confiança nos outros depende da confiança primordial que temos em nós mesmos. Ou seja, depende do olhar que temos sobre nós. Quando as pessoas não têm confiança, o medo se instala em sua vida. E a sombra passa a ser sua companheira mais constante. A vida começa então a empobrecer, pois em cada esquina, a cada encontro, paira sempre uma ameaça. O que você já conquistou na vida não foi fruto do acaso. Para isso você se preparou, para isso você lutou. Se por um golpe do destino você de repente perdeu tudo, lembre-se, o mais importante é que a sua capacidade de realização ficou. A sua capacidade de realização permanece. A solidão é triste, mas segura. Quando se tem fé, a morte não é tão assustadora. Quando, ao contrário, a vida é um mar de dúvidas, o que mais procuramos é nos cercar de segurança. Colocamos trancas nas portas, construímos muros altos, proibimos nossos filhos de viajar sozinhos, fazemos poupança, contratamos seguranças, evitamos viajar de avião e ainda assim a angústia continua presente. A maior consequência disso é que quanto mais procuramos segurança, mais nos afastamos da vida. De fato, viver oferece riscos. Viver é correr riscos. De uma hora para outra, podemos nos apaixonar e a pessoa amada ir embora, criar filhos e eles partirem, construir uma empresa e ela falir. Para viver intensamente, é necessário conviver com os riscos. Quando uma pessoa congela no tempo, a vida começa a desaparecer. Por esse motivo, a maioria dos casamentos acaba perdendo a beleza que um dia teve. O marido e a mulher deixam de ousar e passam a garantir resultados. Quando o mais importante passa a ser a segurança, os objetivos desaparecem e a vida empobrece. Do mesmo modo, quanto mais sucesso, mais segurança, pois existe sempre a ameaça de perder o que foi conquistado. Afinal, não há seguro de vida que elimine o medo da morte. Perguntaram certa vez a um mestre quem fora a pessoa que mais o ajudara a alcançar a sabedoria. E ele simplesmente respondeu: um ladrão. Notando que sua resposta havia chocado, ele explicou: certa vez cheguei de madrugada a um vilarejo e procurei um lugar para dormir. Tudo estava fechado. Encontrei apenas um ladrão. Ele me disse que não havia nenhuma hospedagem aberta e que, se eu quisesse, poderia dividir a sua cabana comigo. No início pensei em recusar o convite, mas logo refleti: se um ladrão aceita a companhia de um monge, por que um monge não pode aceitar o convite para estar com um ladrão? E o mestre continuou: enquanto ia com o ladrão até a sua cabana, perguntei-lhe se naquele dia conseguira roubar alguma coisa. Ele me respondeu que não, mas que iria rezar bastante para Deus ajudá-lo a roubar no dia seguinte. Ele parecia ser uma pessoa especial e eu aceitei o seu convite para permanecer mais alguns dias com ele. À noite, quando saía, eu lhe perguntava se precisava de algo e ele sempre me pedia para rezar para que Deus o ajudasse a roubar alguma coisa. O mestre então completou a história. A fé do ladrão me comoveu. Muitas vezes, ao fazer coisas tão puras como orar e meditar, e depois quase desistir por não alcançar os resultados desejados,
lembrava-me da fé do ladrão. E isso me dava forças para prosseguir. Ele nunca deixava de acreditar. Por isso, meu irmão, acredite sempre. Por pior que seja a situação, não deixe a dúvida tomar conta de você. O medo será seu companheiro até que você aprenda a olhar para ele com objetividade e descubra que ele não passa de uma fantasia. Assim como uma espada existe apenas na imaginação de uma pessoa, o medo reside no sofrimento do passado e cria a dor do futuro. Há quem sente a dor do passado como se a cena estivesse acontecendo de novo. Esse desespero alimenta o receio de que outra desgraça possa acontecer no futuro e eles voltem a sofrer como daquela vez. Quando não há confiança em si mesmo, nos amigos, em Deus, as ações brotam das preocupações. Nesse caso, pode-se até pensar, por exemplo, que se está cuidando bem dos próprios filhos. Na prática, porém, estão sendo criadas proteções para evitar que no futuro sobrevenham desassossegos. Em vez de extirpar esse medo de dentro da alma, prefere-se aplacá-lo com preocupações. Nossos problemas têm que ser trabalhados dentro de nós para evitar um colapso familiar. Existem pessoas que, em vez de procurar a fonte de seus medos, buscam sempre uma maneira de aliviar suas tensões. Como estão sempre tensos, ao final de cada dia procuram uma técnica de relaxamento, ou então trabalham como loucos no ano inteiro, esperando descansar nos 30 dias de férias. Mas raramente conseguem relaxar com estas técnicas especiais, nem descansar como se deve durante as férias. Não percebem que o relaxamento não é uma técnica, mas um estilo de vida, em que é fundamental a observação do que acontece dentro de si mesmo. Daí, meus irmãos, a dificuldade que os orientais têm para entender por que os ocidentais procuram métodos de meditação e relaxamento. Para eles, meditar é observar-se o tempo todo. Na verdade, meditação não é uma técnica para aliviar as tensões do dia a dia, mas uma maneira consciente de viver. No fundo, muitos acreditam que a preocupação os protege. Seu raciocínio funciona assim: se eu tiver medo de que o avião caia, o avião não cairá. Se eu tiver medo de que meu filho se vicie em drogas, ele não se viciará. Se eu tiver medo de que meu casamento acabe, ele não acabará. E assim por diante. Portanto, quando você for viajar e sua mãe manifestar preocupação, pergunte a ela se você pode fazer algo para proteger-se. A preocupação dela não evitará coisa alguma durante a viagem. Em geral, o medo de apanhar do pai causa mais sofrimento do que a própria dor da pancada. Viver preocupado é como tornar real a ansiedade provocada por um filme de terror, sem perceber que a realidade do lado de fora do cinema é outra. Em Orlando, nos Estados Unidos, existe um brinquedo muito interessante chamado Back to the Future. As pessoas entram em um carro e viajam através do tempo por situações extremamente excitantes. Quando se está no brinquedo, as crianças menores começam a ficar assustadas, evidentemente. Então, os mais velhos da turma normalmente dizem: se vocês ficarem com medo, olhem para o lado e verão vários carrinhos com gente dentro. Aí vão perceber que nada do que se passa à nossa frente está acontecendo de verdade. Então, meu amigo, quando se olham para os lados e se libertam de sua imaginação, percebem que estão apavorados com tigres de papel. Não existe motivos para estarem apavorados. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. O teu amor me cerca o coração.
Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. O amor é uma energia dirigida à vida. Quando alguém está apaixonado, a sua aura se ilumina, sua criatividade atinge o auge e, principalmente, a sensação de estar vivo toma conta de seu coração. Existem pessoas que confundem medo de perder a pessoa amada com o amor propriamente dito. O medo nasce da insegurança, da pobreza de espírito, enquanto o amor nasce da generosidade da alma, da nobreza de caráter. Uma declaração de amor pode ser considerada expressão de afeto, mas muitas vezes esconde uma hábil manipulação para manter o controle. É uma atitude egoísta que pode resultar em dependência. E nos casos mais graves, anulação da personalidade do outro, do filho, do pai, da mãe ou companheiro. O medo de ser abandonado, de ser traído e da solidão cria um indivíduo possessivo, cujo desejo é moldar os outros à sua imagem, à sua semelhança. Os relacionamentos afetivos saudáveis, diferentemente, despertam o desejo de crescer juntos, fornecem coragem para superar os bloqueios internos e, principalmente, para mergulhar na vida. A necessidade de segurança é a Bíblia de algumas pessoas. Eles precisam saber que a pessoa amada está sempre perto, feliz ou não. Nas relações vivem diversos tipos de personalidade e ainda assim se preocupam e vivem confusos. Como vivem sempre assustados, tendem a unir-se a alguém que lhes dê segurança. Mas nem isso elimina a sua desconfiança e o seu ciúme. No entanto, meu irmão, são capazes de grandes gestos românticos, mais por medo de perder a pessoa amada do que pela vontade de seduzir. Somente quando algumas pessoas olham para a espada em cima de sua cabeça e entendem que ela significa uma miragem, é que se dão conta do quanto são capazes de amar. A partir daí, passam a se orientar pelo amor e não mais somente pela segurança. É quando acontece em sua vida o maior de todos os milagres. Descobrem que a verdadeira segurança está baseada em sua capacidade de amar e não de se proteger. O trabalho é uma maneira sublime de realização, mas infelizmente muitas pessoas vivem sempre preocupadas, pensando que tudo vai dar errado. O médico fica apavorado com medo de o paciente morrer. O advogado não dorme, pensando que vai perder a causa. O atleta fica tenso, preocupado que pode perder o jogo. Muita gente considera o trabalho um martírio, uma atividade desgastante que deve ser encarada com resignação. Mas, em contrapartida, felizmente, muitas pessoas encontram verdadeira satisfação no ato de trabalhar, enxergando nele uma oportunidade gratificante de aplicarem seus conhecimentos e habilidades e poder, assim, tornar a sua vida mais útil e mais produtiva. O trabalho é o caminho para a concretização dos sonhos de qualquer pessoa. Quando se coloca fé no próprio trabalho, é possível revolucionar o planeta. Porém, quando o trabalho é dominado pelo medo, os resultados certamente se tornam medíocres. Quando isso acontece, o objetivo das pessoas passa a ser apenas a manutenção de seu cargo, e elas até tomam providências para proteger a sua posição, deixando de lado os desafios que ficam reduzidos apenas às sombras. Existem pessoas nos tempos modernos que trabalham com medo de ousar, vivem evitando riscos, por isso tendem a ficar em cima do muro. Diante da menor ameaça, correm para se esconder com medo de fracassar. Tornam-se muito inseguros, mostrando-se extremamente cuidadosos nos negócios, porém tão cuidadosos que acabam paralisados. Evitam tomar decisões importantes, não arriscam, não apostam no futuro. Chegam a falir
por não se modernizar, por não acompanhar a evolução que exige o próprio mercado. Estas pessoas rapidamente percebem o que não funciona, o que tem que ser mudado, mas falta a eles a coragem para agir e fazer as transformações necessárias. São pessoas que se anulam porque vivem amedrontadas pela possibilidade de empobrecer. Em seu inconsciente, escutam uma voz que diz: não vai dar certo, não vai dar certo. São requisitos de seu passado, da época em que foram educados por pessoas inseguras, que os protegiam de sonhos para evitar possíveis frustrações. Estas vozes, meus amigos, permanecem tão vivas em sua mente que dividem a sua atenção, mas minam também igualmente a sua energia criadora. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, o tema de hoje é de Roberto Chinachique, do livro O Sucesso é Ser Feliz. Muito obrigado pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência.